32 é reforma ideológica a mando do BIS. Você já percebeu a relação entre a crise fabricada pela política monetária do Banco Central e essa reforma administrativa que está na pauta? Vamos ver como isso acontece. O modelo econômico errado que atua no Brasil tem produzido escassez incompatível com as imensas potencialidades e riquezas do nosso país. Como vimos, um dos eixos desse modelo é a política monetária do Banco Central, que foi a principal responsável pela crise fabricada que está instalada no Brasil desde 2014, como tratamos nos vídeos 12 e 14 dessa campanha. Você também pode ler sobre a crise fabricada em artigos que estão na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Na esteira dessa crise fabricada, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, a chamada Emenda do Teto, no final de 2016, congelando todos os gastos e investimentos sociais e na estrutura do Estado para privilegiar o pagamento da chamada dívida pública, que ficou fora do teto. Também ficaram fora do teto as transferências para as novas estatais que estão sendo criadas. Olha que infâmia! Enquanto privatizamos as estatais estratégicas e lucrativas, novas estatais estão sendo criadas para operar o esquema fraudulento da securitização de créditos. E dinheiro para essas aí também ficou fora do teto. Em seguida, também justificada pela crise fabricada, foi aprovada a reforma trabalhista, impondo retrocesso brutal à classe trabalhadora, e nenhum emprego foi gerado como alegavam. A reforma da Previdência também foi aprovada na esteira da crise fabricada. Temer queria aprová-la ainda em 2017, mas um projeto ainda mais nocivo foi apresentado por Bolsonaro e Guedes e aprovado pelo Congresso em 2019. A pauta agora é a chamada reforma administrativa. Vejam o que diz o documento apresentado pela Frente Parlamentar criada para essa reforma. De novo, a PEC 32 vem com a justificativa da crise. Leiam comigo. A crise iniciada em 2014 e a dificuldade de retomar a economia que persistem nos dias atuais tornam clara a baixa capacidade de resposta do Estado brasileiro aos desafios contemporâneos. Concluímos uma década com um dos piores índices. E vai por aí afora. Viram bem no topo, citando a crise? Entenderam? Para que está servindo a crise fabricada pela política monetária do Banco Central? Além de servir de correia de transmissão de recursos públicos para bancos, o Banco Central, com a sua política monetária, produziu essa crise, que está servindo de justificativa para todas as contrarreformas e entrega do nosso patrimônio estratégico e lucrativo por meio dessas privatizações insanas que estão acontecendo no Brasil. Esse processo só tem favorecido bancos e grandes corporações que lucraram muito com os mecanismos que produziram a crise e estão lucrando também com essas medidas adotadas para contornar a crise. A queda do PIB e a crise estão também explicitamente citados na justificação da PEC 186, chamada de PEC emergencial, como vocês podem ver aí no documento na tela. Essa PEC 186 é considerada prioridade número 1 por Rodrigo Maia. Referida PEC também prioriza o gasto com a dívida acima de qualquer outro gasto, devendo todos os entes federados, União, Estados, DF e municípios,
orientar a sua política fiscal para garantir esse privilégio da dívida. E para que essa prioridade seja atendida, a PEC cria gatilhos que automaticamente entram em vigor e cortam sumariamente o pagamento de direitos sociais, de gastos, investimentos, pagamentos de servidores públicos, etc., de tal maneira que a única despesa garantida, se essa PEC 186 for aprovada, é a despesa com a chamada dívida pública, porque todos os demais gastos ficarão subordinados. Só serão feitos se sobrar dinheiro depois de pagar a dívida. É a completa inversão dos valores. E a PEC 32 de 2020? Essa sequer poderia ser chamada de reforma, porque não é. Ela destrói o Estado social concebido pela Constituição de 88. O Estado passa a ficar submisso à vontade do mercado, atuando apenas nas sobras, na subsidiariedade, onde o mercado não tiver interesse em atuar. Por isso, trata-se de uma reforma ideológica. Ela segue a ideologia do mercado, daqueles que acreditam que o mercado vai dar conta de gerir o Estado, vai atender às necessidades sociais, quando sabemos que não. A própria pandemia provou isso. Onde é que estava o mercado quando eclodiu a pandemia? O que teria sido do povo brasileiro se não fosse o SUS e demais serviços públicos? Como podem ver na tela, conclusões erradas do Banco Mundial, que é braço do BIS, estão pautando a PEC 32. O Banco Mundial ignora que produzimos 1 trilhão de superávit primário em 20 anos, de 1995 a 2015. Ignora também que a crise instalada aqui desde 2014 decorreu da política monetária do Banco Central e não dos gastos com servidores, como ele diz. Nessa outra tela, vocês podem ver que o governo faz um plágio do que diz o Banco Mundial e aponta que desde 2015 os investimentos vêm caindo. Claro, isso é o resultado da crise fabricada. Só que ele distorce e diz que vem caindo por causa dos gastos com servidores e que se não fizer essa reforma, a tendência é investimento zero. Nesse outro gráfico, mais distorção de dados. Os gastos com servidores federais ativos, aposentados, pensionistas e encargos caíram nos últimos 12 anos em proporção do PIB. O governo forja uma subida dos gastos apresentando dados nominais, como se a inflação nos últimos 12 anos tivesse sido nula. Vocês podem acessar uma live completa em que tratamos dessa PEC 32. Está na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Na verdade, para alavancar os investimentos, a medida necessária não é a destruição do Estado, como propõe a PEC 32, mas sim a correção dos rumos desse modelo econômico errado que tem atuado aqui no Brasil. Em especial, é preciso parar de remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos, que foi a principal causa dessa crise fabricada. Enquanto bancos seguem lucrando com essa remuneração diária às nossas custas, a crise fabricada é usada para aprofundar a escassez, retirando direitos, rifando o nosso patrimônio, sangrando o orçamento. Isso é inaceitável. Por isso, precisamos unificar as lutas sociais, denunciar a fabricação dessa crise que tem sido usada como justificativa para todas essas contrarreformas, privatizações do nosso patrimônio público estratégico e lucrativo.
Temos que barrar esse desmonte. É hora de virar o jogo. Vem com a gente. Precisamos rever esse modelo econômico errado, alavancar o nosso desenvolvimento socioeconômico, garantir vida digna para todas as pessoas, com muito respeito à natureza. Contamos com você. Acesse nossas redes sociais e participe.